espírita. Certo. Tá bom? O Chico nos traz, através dos espíritos, que... Bom, eu já falei que o casamento faz parte da programação espiritual, certo? Certo. E que chegando aqui a gente pode improvisar, para melhor ou para pior, certo? Bom, ele é determinado, ele é programado no plano espiritual. Então, existem alguns tipos de casamento. Ou não programado. Eu vou começar pelos não programados, que são os materiais. Não foram programados no plano espiritual. E eles normalmente são base em interesses materiais. Seja uma família com posses, casar com outra família com posses, seja porque as pessoas se apegaram ao físico, ao sexual e não ao amor. E aí, eles vão casar com uma pessoa que não estava programada. Estava previsto? Não. E por que Deus permite? Porque ele não vai passar por cima do teu livre-arbítrio. Tá bom? Minoria. A grande minoria são materiais. Nós temos os sacrificiais. Sacrificiais é assim, quando vem alguém que tem uma ascensão moral maior do que o outro, e ele vem com a missão de resgatar o outro. Esse termo não é preciso, mas é didático. É como se ele viesse para mudar aquela pessoa, para aquela pessoa começasse a ser uma pessoa melhor. Sabe quando você vê aquele marido tranqueira e aquela esposa virtuosa? Pois é. Ou vice-versa. Ou vice-versa, eu ia falar agora, vice-versa. É aquele espírito que aceita aquela missão e vai fazer de tudo para resgatar aquele outro. Olha só. Sacrificial. Nós temos os missionários. Também não são maioria, minoria, tá bom? Nós temos os missionários. Quando os dois têm elevação moral e eles se unem para cumprir uma missão. Casal que ri. É um caso muito fácil de se identificar. Casal? Que ri. Só que no caso deles foi para a ciência. A grande maioria das vezes, a missão são os filhos. Filhos problemáticos. A grande maioria das vezes. Também são minoria. Bem, fica então a grande maioria. São os provacionais. Meu amigo, são dois espíritos devedores entre si que precisam se reajustar. É o que eu chamo de abraço do porco-espinho. As pessoas falam de alma gêmea, nesse caso eu prefiro falar de almas algemadas. Onde eles reencarnam. Almas algemadas. Almas algemadas. Pelos erros que um perpetrou contra o outro. Olha só. Então, esses são os casamentos na visão espírita. Então, bom, como eu falei, os provacionais são a grande maioria. São aqueles que necessitam reajuste entre si. E aí, a gente vê esse espelho na sociedade, certo? O avanço dos divórcios. A grande maioria não. O aumento vertiginoso de casais que não desejam ter filhos. E a gente vê também quando o licenciamento quer substituir a liberdade. Eric, erro no amor. Gravíssimo. Considerado crime no plano espiritual. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Homem de Bem. Não sabeis que existem faltas que não são consideradas nem leves no teu plano, mas que perante Deus é considerado crime. Erro no amor é uma delas. O erro no amor é uma delas. Então, o que a gente pode falar para a turma que está ouvindo a gente? Sabe aquele crush do Instagram? Não vale a pena. Se você tem um compromisso, não vale a pena. Se o amor te chega com comprometimento, ele não é lícito. Sabe aquele bombadinha da academia que te dá mole? Não vale a pena. Sabe aquela pessoa do trabalho que é simpática, carinhosa? Não vale a pena. Não vale a pena. Muito bem. Pedro, há pouco tempo agora falamos sobre você citou psicofonia, falamos de psicografia, você disse, não é uma possessão, né? O médium está emprestando o seu aparelho e tal. Mas a possessão existe. Jesus, na Bíblia, em vários momentos, nos traz situações de possessão. Inclusive, teve uma situação em que os próprios demônios, ali, os espíritos malignos que estavam no corpo de uma pessoa, disseram, olha, Cristo nos envia, né, aos porcos, e isso realmente aconteceu. Você quer trazer uma luz para essa ideia? Para essa passagem, melhor dizendo? Essa passagem é muito interessante.
Tá no livro psicografado por Divaldo Franco, Amélia Rodrigues. Ele traz mais detalhes dessa história. Eu sei que a gente está falando do Chico, mas os livros da Amélia Rodrigues, do Divaldo, eles trazem essas passagens do Evangelho com detalhes mais vivos. A Amélia Rodrigues foi uma poetisa e que ela era encarnada na época do Cristo. Ela era Verônica. Então ela traz com riqueza de detalhes. E nesse caso, foi um pai que trouxe um filho que fala: mestre, o meu filho, ele é possuído. Às vezes ele está no mar, está na terra, está na água, está no fogo. E dá a entender que ele tinha uma doença, que ele tinha um efeito físico que se aproximava a uma demência mesmo, a uma epilepsia. É o que se dá para entender. Talvez eu não esteja sendo preciso, mas para a turma ter uma ideia melhor. E aí, quando o Espírito se apresenta, né, para o Cristo, ele já chega assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Já reconhece a autoridade moral do Cristo. E isso faz um gancho com reunião mediúnica fantástico, que a gente pode entrar mais para frente se você quiser. E aí o Cristo meio que não conta a conversa, sabe? Sai desse corpo. É assim, sai desse corpo. E aí eles falam assim: você permite pelo menos que nós entremos naquela vara de porcos? E o Cristo fala assim: tá, vai. E aí o que acontece? Os porcos se jogam do penhasco. Muita gente interpreta como aqueles espíritos, eu vou usar o termo da Bíblia, pelo amor de Deus, esse não é o tema que o Espiritismo trata, que aqueles espíritos imundos, é o termo bíblico, tomaram conta dos corpos dos porcos. Não é possível. Animal pode ver espírito? Pode ver, mas um espírito não influencia um animal no sentido de passar uma mensagem. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que as mensagens mediúnicas, elas são feitas mente a mente, perispírito a perispírito? O animal não tem perispírito. Eles têm algo chamado princípio intelectual. Só quem tem perispírito é que tem a condição da reencarnação como uma reencarnação como a humana. Então não tem como passar a mensagem, entendeu? Ele passa a mensagem e o cérebro do animal não é capaz de decodificar. Então não chega uma mensagem. Mas ele influencia através da presença. Então eles assustaram aqueles animais e por isso eles se atiraram do despenhadeiro. Muito bem. Semana passada falamos em dado momento sobre desdobramento. Você disse para mim que pessoas podem dormir, ter um encontro com mentores, de repente ter experiências até não tão boas. O que seria esse desdobramento, mais conhecido no popular como projeção astral ou projeção da consciência? E aí? Vamos lá. Essa pergunta também dá uma abertura para vários temas interessantes. A primeira coisa que é importante que a gente deixa aqui gravada: desdobramento não é uma faculdade mediúnica. Ponto. Não é uma faculdade mediúnica. Ele é uma faculdade anímica. Eu não estou dando ideia para ninguém. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: se você treinar, você vai conseguir fazer. De novo, não estou dando ideia para ninguém fazer isso, tá? É um recurso das reuniões mediúnicas, tá? Todo mundo pode, então, ter... Treinando, sim. De novo, não estou dando ideia para ninguém, tá bom? Podem trazer experiências muito ruins. Então você imagina... Mas podem trazer experiências boas. Eu não... Aí vai uma opinião pessoal baseada em experiência. Não é uma boa ideia. Baseado na sua experiência? Eu explico por quê. Gostaria de ouvir, fiquei curioso. Mas pode seguir, por favor. Imagina que você vai dormir. O que o Cristo falou? Aonde tiver o teu tesouro, lá vai estar teu coração. E você pode ir aonde você quiser, meu parceiro. Você pode ir numa boate. Dormindo. O teu espírito pode se deslocar para uma boate. Pode se deslocar para os piores lugares. Pode ir para Cracolândia. Pode. Pode ir para o nosso lar? Pode ir para uma região boa. O que vai determinar? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Muito bem. Então, você imagina. Olha a importância, Eric. Olha a importância
de noite de fazer uma oração, de entrar em contato com Deus, de falar com o teu mentor, isso automaticamente vai te ajudar muito para quando o teu espírito desdobrar, você ir para um lugar bom. Muito nesse sentido. Muito. Então, o desdobramento, de novo, não é uma faculdade mediúnica. E aí, vamos lá. Você já teve aquela experiência de... Não sei se você está vivo, se você está acordado, se você está dormindo, que você parece que você está vendo com o olho o teu quarto, aí você tenta acordar e não consegue. Isso, na doutrina espírita, é chamado de dupla visão. É quando você está nesse meio termo, quase dormindo. E em algumas vezes você tem essa sensação. E você não consegue acordar, né? Você tem que se beliscar, você tem que fazer alguma coisa. Nesse momento, você tem tanto percepções da matéria quanto do plano espiritual. É por isso que muitos relatam pânico. Paralisia do sono, é isso? Eu não conheço como esse termo. Não. Eu não conheço como esse termo. Tá. O termo espírita é dupla visão. Ou dupla vista. Como você preferir. Tá dos dois jeitos. E aí? Ó, a experiência comigo não costuma ser melhor. O que eu faço quando eu tô nesse momento? Eu consigo acordar com uma oração. Eu faço uma oração e tudo, e aí eu consigo acordar de boa. Mas isso daí é escrito, cara, na codificação espírita. Semana passada nós comentamos bem superficialmente sobre transição planetária. 2057, que você quis me falar agora no começo? Exatamente. Que data é essa de 2057? Vamos o que está previsto para acontecer em 2057? Vamos lá. A data de 2057 tem basicamente duas fontes. Uma entrevista do Chico, no Pinga Fogo. E, agora, pode ser que a minha memória me traia, mas, se eu não me engano, é no capítulo Bezerra de Menezes, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Chico Xavier e Irmão X. E lá, no Pinga Fogo, o Chico classifica 2057 como o ponto de inflexão, eu já explico o que é isso, do mundo de provas e expiações, que somos nós, para o mundo em regeneração. No Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele coloca assim: a partir do lançamento da codificação, 1857, olha só, os primeiros meses, o primeiro século, será para se assentarem as bases da doutrina espírita, até 1957, e o segundo século será para que se coloquem as bases para a regeneração. Ou seja, a gente tem duas confirmações dessa data, né, através da psicografia e da entrevista do Chico. O que seria esse ponto de inflexão? Bem, nós estamos num momento de transição, de muita aflição, onde parece que todos os extremismos resolveram ressurgir, e assim vai ser até 2057. A gente está subindo o morro, e esse morro a gente vai subir até 2057. Tá todo mundo fazendo conta, né? 33 anos, mais ou menos. A partir dali, as coisas vão começar a melhorar. Vão ficar menos piores. Muita gente acredita que vai haver uma mudança, né, de um mundo de provas e expiações, onde o mal se sobressai, para a regeneração, quando o bem e o mal se equilibram e depois o bem supera o mal. Não vai ser assim, cara. Esse processo vai tempo. Até porque o mundo de regeneração não é um mundo de seres regenerados. É um mundo onde as pessoas já têm a mínima intenção em se regenerar. Não tem mais aquele prazer, intenção de fazer o mal. Vamos relembrar o que é umbral? Eu acho que vai ajudar nesse conceito. Vamos lá. O que é umbral? Falamos muito, inclusive, semana passada, mas vamos trazer sobre o umbral. E aí? Prometo que eu vou ser rápido. Fica tranquilo. O umbral, quem vai para o umbral? Espírito renitente, teimoso, que não se arrependeu do que fez e que faria tudo de novo. É esse tipo de espírito que vai para o umbral. Muito bem representado no livro Nosso Lar. Quando André Luiz é resgatado, que ele está no hospital recebendo o primeiro atendimento, ele já acorda assim: mas isso é uma injustiça? Por que eu fiquei tanto tempo naquele lugar? Por que ninguém foi lá me resgatar? Ainda cobrando, né? Ele foi um suicida passivo. Se você quiser, depois a gente pode entrar no detalhe. Mas, se você perguntar para uma pessoa do umbral, ele fala assim: eu não devia estar aqui, eu não fiz nada. Então, esse tipo de espírito, que não tem a menor intenção de regenerar,
esse não vai estar mais com a gente. Interessante entrar nesse tema, porque nós agora há pouco toquei no assunto sobre a cidade Nosso Lar, porém existem diversas cidades astrais onde pessoas estão vivendo muito bem, pessoas que morreram, algumas que foram até resgatadas desse lugar chamado umbral, que a gente até falou sobre inferno, purgatório, enfim, no episódio passado. E você cita algo muito interessante, você diz que nesses lugares o que impera é a lei do trabalho. Que trabalho é esse? O que se faz numa cidade astral? A Bíblia cita até Nova Jerusalém como uma das cidades, né? O Espiritismo fala de Nosso Lar. O alto da cidade de São Paulo deve ter uma outra cidade, se você souber o nome você me fala. Que trabalho é esse que existe nessa cidade?